professor da Escola de Design da UENG, sou também aluno de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Artes da UFMG. Eu vou falar um pouquinho sobre as possibilidades da animação em telas hemisféricas, que é, em linhas gerais, que é o tema da minha pesquisa de doutorado. Quando a gente fala de telas hemisféricas, a gente está falando de telas em formato de cúpula ou domos, como a gente encontra nos planetários, mas não apenas nos planetários. A animação, quando pensada para esse tipo de tela, além de todas as possibilidades técnicas, artísticas, expressivas, simbólicas, metafóricas, ela vai também agregar outras formas de pensar, de produzir, de experimentar o audiovisual, como se fosse mesmo um outro tipo de cinema. Foi especialmente a partir dos anos 90 que nós tivemos um desenvolvimento dos sistemas de projeção para essas telas, dentro de um movimento em que os planetários passaram a incorporar cada vez mais sistemas de projeção audiovisual. E isso trouxe uma expansão para os usos do planetário, para além daquela já tradicional projeção simulada de um céu noturno. Inclusive surgiram em instituições, contextos específicos, justamente telas hemisféricas que não mais se identificavam com essa vocação do planetário para a astronomia e para a divulgação científica, e se dedicaram muito mais a investigar, a trabalhar com outros campos, dentre eles o campo da arte mesmo. Em todo caso, houve aí nesse contexto um esforço de padronização, que foi conduzido principalmente pela indústria fornecedora de equipamentos de projeção para planetários, de equipamentos e de conteúdo, e isso levou ao surgimento de um padrão de vídeo digital específico para as telas hemisféricas, que é o chamado padrão Full Dome. Esse padrão é caracterizado por uma imagem de 360 por 180 graus, uma imagem circular, inscrita em um quadrado, e que, como o nome em inglês já indica, vai preencher toda a cúpula na hora da projeção. Geralmente, essa projeção é feita por um conjunto de projetores, e cada projetor vai ficar responsável, digamos, por uma fatia da imagem, mas todas as partes depois são mescladas, formando uma imagem única, de alta resolução, e que, projetada dessa forma, vai preencher todo o campo de visão do espectador. E aí, nessa configuração, também são utilizados sistemas de som espacializados, com diversos canais distribuídos ao redor da sala. E aí, nesse sentido, a gente tem uma intensificação da imersão, uma aproximação do espectador com a imagem, uma sugestão de que ele se encontre inserido realmente naquele ambiente que está sendo representado. A animação ela sempre se destacou como um caminho de produção, como um caminho para viabilizar essas produções. Em parte porque a criação de conteúdo em captura direta, o chamado live action, ou seja, uma imagem filmada, ela apresenta uma série de dificuldades. E a primeira delas é que geralmente você precisa de uma imagem com uma alta resolução, e até pouco tempo atrás, poucas câmeras conseguiam suprir essa demanda de resolução da imagem Full Dome. Além disso, você precisa de uma objetiva fotográfica específica, como por exemplo as lentes fisheye ou a lente olho de peixe, porque ela vai apresentar uma amplitude mais aproximada daquela que você precisa para realmente cobrir todo o domo com a projeção. Justamente essa amplitude, ela impõe várias dificuldades, porque o seu equipamento de iluminação, o seu tripé, às vezes até um microfone ou mesmo um membro da equipe que está ali desavisado, tudo que deveria ficar fora do enquadramento, às vezes, sem querer, você pode deixar passar e acabar aparecendo na sua imagem. Mais recentemente surgiram algumas alternativas, algumas soluções muito boas que são as câmeras em 360 graus. E aí, a partir delas, é possível você pegar e adaptar uma imagem para a tela hemisférica. Essa aqui, por exemplo, ela tem duas lentes olhos de peixe que conseguem filmar um ambiente de 360 graus, mas depois é necessário passar essas duas fontes de imagem por um processamento, E isso tudo fica mais complicado em um ambiente não controlado, ou seja, fora de um estúdio. Assim, em parte por conta dessas e outras dificuldades da filmagem Full Dome, me parece que a animação ela sempre foi vista como um caminho, uma alternativa para possibilitar essas produções, porque a animação, acho que ela oferece uma metodologia mais controlada, você tem muito mais liberdade para solucionar, para contornar essas dificuldades técnicas. Mas, por outro lado, eu gosto também de valorizar a animação, Eu gosto de também pensar que a animação, como ela lida sempre com um universo sintético, fabricado, um universo
que às vezes é imaginado e criado a partir do zero, né? Muitas vezes a partir do zero, seja por técnicas artesanais, manuais, seja em um meio digital, né? Ela já é um campo bastante propício para você explorar essa imersão em uma realidade que é também virtual, né? Que vai ser experimentada de uma forma coletiva. Nesse sentido, dentre todas as possibilidades técnicas, a gente vê também um predomínio da chamada animação 3D digital. Primeiro porque essa técnica ela já é calcada em um conceito clássico de perspectiva, de representação de volume, de profundidade, o que é muito bem-vindo quando a sua intenção é trabalhar a imersão em um determinado ambiente, ou seja, posicionar o observador, posicionar o espectador em um momento específico, em um ponto específico do espaço, né? Então, a animação 3D ela te ajuda muito a reforçar o ilusionismo, o aspecto ilusionista dessa representação. E, além disso, a animação 3D ela permite criar uma imagem com uma deformação geometricamente adequada para a projeção posterior no dom, né? Uma imagem que é processada para conter essa amplitude de 360 por 180 graus, que é algo que nem sempre você consegue com tanta precisão, por exemplo, com uma filmagem em lente olho de peixe. A grosso modo, a gente pode diferenciar algumas vertentes de uso, de apropriações, né, de formas de pensar e de produzir animação para a tela hemisférica. Em primeiro lugar, e mais abrangente, mais dominante, é o uso em documentários científicos, que são os filmes comerciais que compõem, em geral, a programação regular dos planetários digitais. E aí a animação ela entra numa forma que a gente está bastante acostumado no campo dos efeitos especiais do cinema, que é justamente de possibilitar a representação de um universo inacessível, um universo impossível, né? Então, pode ser uma viagem espacial, uma viagem pelo sistema solar, pode ser uma viagem para uma dimensão jurássica paralela, né? Cheia de dinossauros, pode ser uma viagem microscópica pelo corpo humano, ou até mesmo uma espécie de incursão, uma expedição a um universo mitológico. Agora, outro uso mais experimental aparece principalmente em produções menores, produções independentes, filmes estudantis, que circulam principalmente em festivais, em eventos específicos para a produção full dome. Aí, a animação ela vai articular narrativas ficcionais imersivas, ou também ela pode ser explorada dentro de uma proposta de imersão sensorial, mais próxima de uma concepção até abstrata da imagem, especialmente articulada com o som e com a música, o que também encontra uma longa tradição na história da animação. Aí, para tentar exemplificar um pouco dessas possibilidades, eu queria mencionar algumas das experiências de produção do Espaço do Conhecimento UFMG que eu pude participar ao longo dos últimos anos, né? E nessas produções, a animação apareceu sempre em diálogo com outras linguagens, como o vídeo, a fotografia, a música. E uma coisa legal nessas produções foi que elas se deslocaram um pouco desse eixo de produção essencialmente digital e dialogaram com técnicas bastante diversas aí no campo da animação. Então, por um lado, nós temos ali elementos de animação digital, bidimensional, tridimensional. Temos também a animação procedural, que a imagem é gerada automaticamente por uma programação específica a partir de uma trilha musical. Por outro lado, nós temos também um diálogo com técnicas dentro de uma tradição da animação, digamos, mais analógica. Aí eu cito, por exemplo, a animação de objetos em stop motion, em que determinados utensílios foram animados quadro a quadro, ou a pintura sobre o vidro, em que o artista foi pintando e retocando, usando tinta mesmo, uma imagem, né, a cada quadro para sugerir um movimento. Nesse momento, eu tenho trabalhado dentro da minha pesquisa de doutorado com o processo de concepção de uma produção de animação 3D digital, né? Justamente dentro dessa proposta de investigar essas possibilidades da animação para esse tipo de tela hemisférica. Existe aí um grande campo de investigação, de experimentação, porque muito do que a gente pensa em relação à animação está relacionado a toda uma história, uma linguagem do cinema que concebe a tela como um retângulo, principalmente aí com as metáforas da moldura ou da janela. Mas aí como que fica um filme, né? Como que você narra, como que você conta uma história, como que você comunica uma ideia
em uma tela hemisférica que, além de ser circular, ela está em torno do espectador. Tem aí todo um jeito de pensar a imagem e o som que é bastante diferente. Então, é por isso também que nessa área a gente sempre precisa testar e testar muito para ver o que está funcionando, o que não está ficando legal. Depois de modelar um cenário, modelar uma personagem, manipular essa personagem, posicionar a câmera, as fontes de luz, isso tudo feito virtualmente dentro de um programa específico, a gente faz uma renderização e chega a um resultado em vídeo que pode ser visualizado, né? O que é a melhor parte, que é justamente a projeção. Aí, nesse contexto em que a gente está, na impossibilidade de acessar o planetário e realmente fazer um teste em loco, a gente vai improvisando da forma que é possível.